aí o que temos? Até para dar uma relembrada. Você se lembra que na semana passada ficou um burburinho de quem é que vai... Ainda é um burburinho, quem vai ser o vice ou a vice de Flávio Bolsonaro, né? Inclusive está chegando ao fim a data para tal. Na semana passada, ocorreu uma coisa assim, será que vai ser Tereza Cristina, senadora da República, senadora inclusive até 2030, foi também ministra de Jair Bolsonaro, conectada ali com o agronegócio e tudo mais. E aí o partido de Tereza Cristina, ou progressistas, disse, vamos ficar neutros. Estaremos neutros nesta eleição presidencial, portanto, Tereza Cristina não vai ser a candidata, a vice. Agora, o que nós temos? Além do progressistas, republicanos. Outro partido. A gente está falando de dois partidos muito importantes, significativos dentro do Congresso Nacional e que dizem respeito àquilo que a gente fala para você ter uma governabilidade quando você é presidente da República e conseguir dialogar com o Congresso, você tem que ser minimamente amigo, tomar um cafezinho com gente do Republicanos, com gente do Progressistas, com gente de vários partidos que integram o Centrão. Republicanos confirma neutralidade na corrida presidencial. Isabel Mega, tem algo diferente acontecendo? O que está pegando? Quais são as estratégias? Enquanto a gente tem ali, o cronômetro, 60 dias, hein, gente? Para a eleição presidencial. E a Clarice Oliveira também, que vai chegar aqui com essas andanças. Um partido deste tamanho, importância, e que diz respeito ao Centrão, que é o partido do Tarcísio. É verdade, republicanos. Tem como presidente Marcos Pereira, fortemente conectado à igreja, inclusive. O que significa isso, esse neutrox assim na eleição? Elisa, eu tenho conversado com muita gente do Centrão para entender esse comportamento de neutralidade e, basicamente, o Centrão está focado na eleição de bancadas para a Câmara dos Deputados. Isso tem sido repassado pelos diretórios estaduais. A gente tem boa parte desses partidos centrando fogo, porque quanto mais votos para a Câmara, mais deputados eleitos, maior é a fatia de acesso também ao fundo partidário. Então, essa é uma primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta tem a ver com o próprio Flávio, o que faz com que esses partidos, que lá em 2022 caminhavam juntos com Jair Bolsonaro, agora em 2026 tivessem uma postura diferente com Flávio Bolsonaro. É a perspectiva de que Flávio hoje tem um plano de campanha, um plano de candidatura considerado bastante incerto e instável. Então, o Centrão não vai se colar tão facilmente a esse terreno de areia movediça que virou a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque o próprio Centrão, que também pode ser implicado em relação a Master e outras coisas, vê com cautela e espera para entender o que vai acontecer no decorrer da eleição, quem sairá vitorioso, e aí eu entro na terceira parte da minha resposta, negociar com quem ganhar a eleição presidencial. Então, do alto dessa posição de neutralidade, o Centrão, sendo Centrão, consegue depois ter abertura para a negociação de espaço, independente de quem vença as eleições presidenciais. Vai ter espaço para eventualmente compor uma esplanada de Flávio ou uma esplanada de Lula, considerando que hoje esses são os dois candidatos mais competitivos no cenário presidencial. A gente tem que olhar esses partidos também, não de uma maneira homogênea, porque vamos pegar o exemplo do Republicanos, que acaba de confirmar essa decisão que já estava sacramentada há bastante tempo. Ontem teve uma ou outra reviravolta, mas a decisão já estava tomada. Eu conversava com membros do Republicanos e eles falavam isso, porque eu levava a eles a informação de que Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, estava de novo com Marcos Pereira, presidente do Republicanos, para uma última tentativa. E eles falavam, a decisão já está tomada de qualquer maneira. E por que já estava tomada? Porque se a gente colocar uma lupa e entender o caso do Republicanos, a gente tem diretórios que vão defender apoio a Flávio, diretórios que vão defender apoio a Lula, ainda que de uma maneira bem desproporcional, apenas um diretório olhando para o apoio a Lula e 9 diretórios olhando para Flávio.
mas 17 diretórios defendendo a posição de neutralidade. Então, semanas atrás a gente trouxe essa informação de que Marcos Pereira estava consultando essas bases nos estados. Então, diante desse compilado do que pensa cada estado e dos planos pragmáticos de focar as energias, principalmente na eleição, para deputados e um ou outro governo, vamos lembrar que a principal aposta do Republicanos vem do governo de São Paulo, com a reeleição de Tarcísio Gomes de Freitas, ainda mais depois de todo esse entreveiro com a candidatura de Cleitinho em Minas Gerais, o Centrão está optando por esse caminho, deixando espaço aberto para negociar com quem for eleito presidente. Então temos ali alguns partidos nessa posição neutrox, hein, Clarice Oliveira? Na semana passada já tinha havido aquele vai não vai de Tereza Cristina, será que vai ser a candidata a vice? Por enquanto o cargo não está ali definido e está chegando ali na véspera dessa decisão. E aí a gente já tinha visto o Progressistas de Ciro Nogueira, que foi ministro de Jair Bolsonaro, e foi uma grande figura. À época, muita gente dizia, olha, o governo de Jair Bolsonaro só existe porque tem, entre tantas figuras, mas Ciro Nogueira era o nome que fazia essa conexão, essa ponte com o Congresso. Aí você tem um partido que agora não vai com Flávio, ficou neutro. A notícia de hoje, Republicanos, que é um partido também, eu não quero errar aqui, o Hugo Mota é do Republicanos, isso. O Alcolumbre, que é do União Brasil. O partido de Hugo Mota, Republicanos, do governador do estado de São Paulo, parceiraço do PL, Flávio Bolsonaro, também neutro. O que significa isso? Elisa, esse é um movimento que tem muito a ver com a lógica que guia a atuação política do Centrão, de todos esses partidos que integram esse grupo, que é muito fisiológico. É a perspectiva de poder que faz bater o martelo numa direção ou na outra. Nesse momento, a gente tem uma eleição muito polarizada, extremamente disputada, em que Flávio Bolsonaro nem sequer é o candidato que está no exercício do cargo. O candidato que está no controle da máquina governamental é o presidente Lula, adversário de Flávio. Então, considerando que Flávio está atrás das pesquisas de intenção de voto, atravessa uma série de dificuldades, uma série de crises políticas, um enfraquecimento da sua candidatura, mesmo que o seu desempenho nas intenções de voto ainda seja muito expressivo e muito competitivo, ainda assim não é uma candidatura que traz garantia de uma vitória. E como eu disse, não é nem sequer o candidato à reeleição. Então, quando a gente olha historicamente o movimento do Centrão, essa saída do barco, ela era esperada, mas vamos notar que esses partidos, tanto republicanos quanto os demais que você citou, também não estão migrando para o outro lado, não é que eles aderiram à campanha do presidente Lula, então também não tem certeza de que Lula vai conseguir se reconduzir. A eleição está muito apertada, está largando muito disputada, então considerando a pluralidade da composição desses partidos, o quanto vários estados seguem uma dinâmica diferente, se alinham a um lado ou a outro de acordo com a dinâmica regional, tudo isso interfere na atuação dessas legendas e numa escolha como essa de compor uma aliança no âmbito nacional. Então, considerando a sucessão de acontecimentos dos últimos meses, eu acredito que esse movimento do Republicanos e dos outros partidos já era esperado, Elisa, era joga Flávio natural. Ali mais pra... Só que qual é a consequência disso? Flávio larga na campanha com um desfalque muito grande. Ele deixa de ter uma composição que lhe permite, em algum momento, fazer um aceno mais ao centro. Porque ele contava também com a montagem de uma chapa, com o nome ali do Centrão, com vários atributos que isso poderia agregar à sua candidatura. Vamos pensar a Tereza Cristina, por exemplo. Ela tem uma boa ascendência ao centro, ela tem ascendência no agronegócio, ela é uma figura que, por mais que tenha sido ministra de Jair Bolsonaro, não tem a sua carreira política simplesmente atrelada ao bolsonarismo raiz. Ela é mulher e era uma vice amplamente desejada por Flávio. Madura. A hora que perde, madura. Tudo isso conta. Tempo de televisão, força político-eleitoral nos estados, candidaturas, penetração pelo país afora, tudo isso
vai entrar na lista de desfalques de Flávio Bolsonaro neste momento. Então, a tendência, segundo as conversas que eu tive com alguns aliados dele, é que ele fica com o desafio de tentar encontrar uma outra fórmula para puxar a sua campanha na direção do centro. Flávio Bolsonaro vai acabar ficando mais à direita do que ele gostaria, pelo menos do que era discutido pela sua campanha algum tempo atrás. Vamos ver como a campanha se comporta daqui para frente. As opções de vices agora são nomes do PL, principalmente. A gente fala de Rogério Marinho, de Priscila Costa. Vai ser um cenário mais desafiador do que esperava o próprio Flávio, me parece, poucos meses atrás. E como é que fica essa questão, até trazendo aqui a Isabel Mega de novo para a conversa, essa questão do poder chamado Congresso Nacional, né? Porque o Congresso Nacional, o Poder Executivo, cada vez tem mais poder. Não é à toa que aí tem investigação, é Supremo, quer entender emendas parlamentares, porque nunca pagou-se tanto, é o maior valor da história. O Congresso está cada vez mais empoderado. O que deste movimento, Isabel Mega, você entende que diz respeito ao foco legislativo? E é interessante porque eu puxo, por exemplo, um ponto do discurso do presidente Lula na convenção no domingo, porque ele fala que vai ter briga por emendas, ele pede que a esquerda foque também nas eleições para o legislativo para fazer uma frente de batalha em relação a essa briga. Então, ligou uma chave em relação ao que pode ser uma continuidade, um agravamento de uma dificuldade que o Lula 3 já enfrentou e que, se houver um Lula 4, tende a ser pior ainda, considerando que o Centrão vem forte para as eleições à Câmara dos Deputados, está focando as energias nisso. Tem outros partidos, por exemplo, o Podemos, que seria o partido seguinte e que também foi cortejado pela campanha de Flávio Bolsonaro. Não tem ninguém disputando governos estaduais. A energia está 100% focada no Congresso Nacional. Precisa ampliar a bancada, precisa ter mais presença de parlamentares e, com isso, mais fundo partidário. Isso ajuda a gente a explicar um pouco esse posicionamento desses partidos que vão caminhando por essa linha de centro-direita. Então, hoje, a gente tem uma relação muito diferente daquela entre executivo e legislativo que o Lula 1, o Lula 2 enfrentaram. Foram governos que tinham muito mais prerrogativa orçamentária do que o governo Lula 3, que por meio de emendas, tem um controle gigantesco sobre o orçamento e isso inviabiliza muita coisa. O próximo governo, independente de quem seja, vai ter muita dificuldade e vai ter que sentar com o Congresso Nacional para negociar diante disso. Hoje, você oferecer um ministério não é mais tão interessante como foi no passado. Tanto é que essa gestão Lula 3 ficou marcada por deputados que recusaram um convite do presidente da República para integrarem a esplanada dos ministérios. Tem uma fonte que ela me traz um relato que é bem interessante, que eu gosto de usar quando a gente tem que comentar um pouco dessas relações que foram mudando ao longo dos tempos, que ela fala o seguinte: Isabel, antes os prefeitos vinham para Brasília, batiam na porta dos ministérios para pedir dinheiro para os ministérios, para os ministros. Hoje, os prefeitos vêm a Brasília, eles batem na porta dos gabinetes dos deputados, porque é de lá que está vindo o dinheiro, é repasse de emendas. Então, isso é muito revelador sobre como que mudou a relação e por que também explica esse foco de partidos do Centrão na eleição dos deputados. Eles, querendo ou não, fazem um parlamentarismo de uma maneira que não é oficializada, mas, querendo ou não, quando eles passam a ter uma prerrogativa muito maior sobre o orçamento do que jamais tiveram, isso é bastante revelador de quem também passa a ter uma fatia muito grande com a chave do cofre, que é o parlamento. Isso passa por um empoderamento das presidências da Câmara e do Senado também. E isso vai ser desafiador. Quando o Lula escala o tom dizendo que vai ter briga por emendas, isso já acende um alerta do outro lado, porque a gente tendo uma configuração com mais espaço ainda no parlamento para o Centrão, uma perspectiva muito grande de que tenhamos um Senado mais de direita também a partir da eleição, isso vai ser um fator que pode trazer mais inviabilização também de um eventual governo Lula 4. E só para concluir, Elisa, eu conversava ontem com um dirigente partidário que está observando todo esse jogo do Centrão também, e ele me falava o seguinte: olha, na minha visão,
o governo também está jogando muito pesado para não deixar que esses partidos coliguem, porque com isso consegue trazer um cerceamento de estrutura de tempo de TV, estrutura de fundo partidário para a campanha de Flávio. Então também tem por trás uma espécie de acordo de cavalheiros, né? Esse pacto da neutralidade traz também uma ideia de que você não tenha palco para agressões nos estados entre as chapas do PT e as chapas desses partidos do Centrão, quando elas não estão juntas, porque muitas vezes elas estão juntas também, a coisa é muito heterogênea. Então, isso passa também pelo entendimento de que o próprio governo agiu muito no bastidor para assegurar essa neutralidade do Centrão. E quando a gente fala, é incrível como a gente tem a geração emendas parlamentares, né? O quanto as emendas pautam isso. Você vê os prefeitos indo primeiro tomar um cafezinho no Congresso do que entre os ministros. Porque Elisa, o dinheiro está lá, né? Se der para fazer um rápido adendo, Opa. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando a gente está falando do Centrão, não tem essa de, como andaram dizendo aí, pessoas próximas a Flávia, depois não vai querer sentar na janelinha. Não tem essa. O Centrão tem um poder muito grande. Quando chegar o momento de assumir a cadeira no Palácio do Planalto, se por acaso o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição e o Centrão, esses partidos, oferecerem, olha, agora eu quero ser parte do governo, ele vai abrir a porta do governo e falar, por favor, venham. Então não tem essa ideia de que quem não estiver comigo agora não vai mais estar depois. Não, porque depois o presidente tem que governar. E esses partidos sabem da força que eles têm, sabem o capital político que eles oferecem a um governo. É só a gente olhar para o que aconteceu no decorrer deste mandato do presidente Lula, o tamanho das dificuldades que ele teve no Congresso Nacional, mesmo entregando ministérios para muitos desses partidos. E ainda assim não conseguiu os votos para aprovar medidas estratégicas. Então, esses partidos sabem que se eles apoiam ou não apoiam Flávio agora, se apoiam ou não apoiam Lula agora, depois da eleição eles podem sim fazer essa virada de casaca. Vão ser necessitados, né? Eles vão ser ou precisados, ou vão ser ali chamados, porque não tem como você ter a governabilidade. A gente é que gosta uma da outra porque toma café junto, se admira. Os outros, gente. Os outros. Oi. E só um ponto, isso tudo que a gente está falando só mostra o quanto é importante o eleitor que está do outro lado da tela pensar em quem vai votar para a Câmara dos Deputados. A gente fica focando só em eleição presidencial, a eleição no Congresso Nacional é importantíssima. Então, as pessoas olharem muito bem em quem estão votando para deputado, principalmente para senador, porque isso vai dar o peso também do Congresso que a gente vai eleger neste ano de 2026.